Deputados divulgaram hoje uma nova versão do projeto de lei que pretende regulamentar a reforma tributária aprovada pelo Congresso em 2023. Os parlamentares se reuniram nas últimas semanas em um grupo de trabalho para analisar e alterar o projeto enviado pelo governo federal. A nova versão não é definitiva, uma vez que ainda será discutida e votada pelos plenários da Câmara e do Senado e pode sofrer novas alterações até se tornar lei. No novo texto divulgado hoje, a tributação zero da carne bovina e do frango não foi incluída. Com isso, continua valendo o que previa o texto original do governo. Esses produtos serão tributados, mas com uma alíquota abaixo do padrão. O peso exato do novo modelo de impostos ainda será definido, mas a estimativa é de 26,5%. Neste caso, as carnes ficariam sujeitas a um tributo em torno de 10,6%. Atualmente, a carne bovina e o frango estão isentos de impostos federais, como o IPI, o PIS e o COFINS. A maioria dos estados, no entanto, cobra o ICMS sobre os produtos, em geral de 7%. Os deputados do grupo de trabalho também ampliaram a lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, conhecido popularmente como o imposto do pecado. Essa tributação será aplicada sobre a produção, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A intenção é desestimular o consumo desses itens. A lista do imposto do pecado, divulgada hoje, é formada por cigarros, bebidas alcoólicas e açucaradas, embarcações e aeronaves, extração de minério de ferro, petróleo e gás natural, apostas e carros, incluindo os elétricos. Já os caminhões não entraram na taxação. As apostas e os carros elétricos não estavam no texto original do governo. No caso das apostas, a cobrança valerá para as modalidades físicas e online, como as bets e os chamados fantasy games. O grupo de trabalho incluiu ainda no texto, em tramitação, uma figura que não existia na legislação atual e não estava no projeto do governo, o nanoempreendedor, que pode ter receita anual de até R$ 40.500. Essa receita é a metade do microempreendedor individual, o MEI, que pode ter faturamento anual de até R$ 81 mil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê que os deputados votem a reforma já na semana que vem. Depois, o texto vai ao Senado. E só então o projeto pode ser sancionado pelo presidente Lula. Vale lembrar que a reforma tributária passará ainda por um período de transição, ou seja, as regras que forem aprovadas só entram em vigor por completo em 2033. A emenda constitucional da reforma tributária foi aprovada pelo Congresso no fim do ano passado e permite a criação de 2 novos impostos: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Eles vão substituir 5 tributos existentes atualmente: o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS. Quem vai comentar mais sobre a reforma tributária é o especialista em direito tributário, Carlos Esquenato. Carlos, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar falando justamente sobre esse tributo do pecado, esse imposto do pecado, que é uma novidade para a gente, mas que em outros lugares do mundo já existia. Isso é uma tendência que tem sido criada, combina de fato com uma modernização, que é a tentativa dessa reforma? Uma boa noite, Gustavo, uma boa noite, Renata, a todos que nos acompanham. O imposto do pecado, ele nada mais é do que uma observância de algo que já existe no Brasil, que é o princípio da seletividade. Então, determinados produtos têm uma alíquota, uma carga tributária superior, definido dentro de cada imposto. Então, se utilizarmos como exemplo o ICMS, alguns produtos vão ter uma alíquota superior do ICMS, como era o caso da energia elétrica, dos combustíveis, e que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a aplicação em razão da sua essencialidade. Então, como vimos anteriormente, produtos como as carnes, que se buscavam ter uma isenção e que no novo texto não são aplicáveis, antes eram aplicados de uma forma progressiva ou não nas alíquotas. Agora, o imposto seletivo é um novo imposto e esta aplicação daqueles produtos que são danosos ou não à saúde, ao meio ambiente, vão ser tributados em separado. O objetivo todo é simplificar, tentando garantir uma alíquota fixa, que a expectativa é de que seja em torno de 26,5%. Carlos, queria te perguntar sobre esses nanoempreendedores. Quem são eles?
Hoje, quem é MEI paga um imposto ali reduzido, o DAS, por volta ali de R$ 70. Esse grupo não pagaria esse imposto, nem esses impostos novos. É uma iniciativa, você vê dessa forma, que tenta aí fortalecer pessoas que precisam trabalhar, têm renda mais baixa e não podem se comprometer com impostos? A nomenclatura nanoempreendedor, ela não consta exatamente no texto, mas ela busca exatamente atender aquelas pessoas físicas que atuam com uma determinada receita ou faturamento reduzido. O texto substitutivo, ele vincula o enquadramento desse nanoempreendedor a 50% do limite do microempreendedor individual, que atualmente é de 88 mil, mas que pode sofrer alterações. Ou seja, há proposta de alteração legislativa no sentido de aumentar o limite do MEI para valores superiores a R$ 100 mil. Então, a partir do momento em que ocorre este aumento, também ocorrerá uma vinculação do limite deste nanoempreendedor. Contudo, é preciso destacar que o texto substitutivo ele adota um termo que não é exatamente de isenção, mas de que esses nanoempreendedores eles seriam não contribuintes destes novos tributos, o IBS e a CBS. Então, enquanto não contribuintes, isso gerará algumas preocupações relativas ao aproveitamento de créditos, a compensações que eventualmente os contribuintes possam ou não ter e que, na verdade, poderão ter ali um enquadramento enquanto consumidores finais, enquanto uma formalização que antes não tinha. A expectativa é de que isso ainda gere uma certa controvérsia sobre a utilização, contudo, busca atender, sim, a pelo menos uma regularidade mais formal destas pessoas físicas que muitas vezes são obrigadas a constituir um CNPJ, uma MEI, para que procedam com as suas operações. Doutor, o senhor mencionou justamente a previsão da alíquota de 26,5%. Esse número é uma previsão do governo quando mandou o texto. Essas alterações que estão sendo debatidas pelos deputados, que também serão debatidas pelos senadores, tem poder de alterar isso? Aumentar, diminuir? Ou você acredita que os debates ali entre os parlamentares, colocando a lupa em cada detalhe, não deve alterar muito essa previsão do governo? A previsão do governo, ela, quando comparada a outros países, é uma previsão relativamente alta. A expectativa é de que, inclusive, seja uma alíquota superior à de todos os outros países aplicável. Mas, pelo menos em relação à emenda constitucional, o Congresso Nacional hoje tem uma liberdade para alterar essa alíquota da forma como entender adequado do ponto de vista econômico e financeiro e orçamentário da União e dos entes. É importante destacar que qualquer alteração relativa a essas alíquotas ou até mesmo a transição, como é o caso, inclusive, do microempreendedor individual, que hoje paga em torno de R$ 70 e que, dentro deste regime de transição, ele terá, para além das alíquotas relativas a este tributo, um pagamento fixo de R$ 7,00 no início da transição e R$ 3,00 ao final, em 2033, mais a contribuição previdenciária, que atualmente é 5% do salário mínimo. Então, a expectativa, a partir de 2027, considerando o salário mínimo de hoje, é de que a guia do mês seja em torno de R$ 77, R$ 78,00, com as repercussões da atualização do salário mínimo. Então, é importante destacar que essas alterações das alíquotas, ou até mesmo a aplicação em relação a regimes específicos de tributação, então, o nanoempreendedor ele pode optar por constituir um MEI, tanto o nanoempreendedor quanto o MEI podem optar também pelo regime normal de tributação do IBS, e isso gera uma certa complexidade para aqueles que muitas vezes não têm uma compreensão da melhor forma, o que pode ou não ser mais adequado economicamente. Então, sair de um regime para outro pode provocar um impacto maior na carga dessas pessoas físicas ou do microempreendedor.
Tá certo, Carlos. Obrigada pela entrevista. Uma ótima noite. Até mais. Uma boa noite. Boa noite.